Bom, grandão também eu achei o let him know, please, que eu dei os parabéns. Deixa ele saber, por favor, que eu dei os parabéns para ele, Donald Trump. Sakamoto tá certíssimo, né? O Trump fez aquilo que era possível para ele nesse momento, que sentou para conversar, esperava-se ali, jogaram uma série de teorias, né, de que ele poderia tratar o Lula como fez com o Zelensky, de que ele poderia impor algum tipo de vexame ou de situação constrangedora ao presidente do Brasil. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, desde o primeiro minuto, né, Trump foi acionado, foi questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí respondeu a pergunta, seguiu ali respondendo perguntas, e aí o Lula, pragmático, né, como político que falou, olha, gente, nós temos pouco tempo e o pouco tempo que nós temos eu não posso gastar ele aqui, ou seja, preciso fazer a coisa render. O Trump gosta da atitude do Lula e fala, verdade, até as perguntas estão chatas, né, porque ele não perde a oportunidade de atacar a imprensa. O fato é que, segundo os relatos, é Lula, dentro da sala da conversa privada, quem traz o assunto Jair Messias Bolsonaro para a mesa. Dá resumos do processo, diz que houve direito à ampla defesa, explica que as provas são robustas, que há registros de e-mails, ligações, papéis e etc. Tira ou, digamos assim, aborda ele próprio o problema, porque assim você já fica com uma chave de discurso mais firme. No fim, o que acontece? As equipes vão se reunir, já se reuniram no dia seguinte, no caso hoje, né? Está prevista uma viagem já na próxima semana para os Estados Unidos, isso está sendo estudado, desenhado, né? Para preparar uma eventual ida do Lula e também começar a ticar aqueles pontos que são mais problemáticos. Vamos ver assim, por exemplo, pensar como é que está sendo a negociação dos Estados Unidos com o Japão. Né? Parceiros muito tradicionais. Vamos pensar como é que está sendo a negociação Estados Unidos-China, gigante, né? O Donald Trump é o que ele gosta de chamar, né? Um tough negotiator, né? Um negociador árduo, duro, alguém, né, que gosta de botar pressão. Só que, como o Sakamoto também apontou, ele nesse momento, Sarz, ele precisa levar alguma resposta também para casa. Ele precisa mostrar para os americanos que fez o melhor jogo possível para uma economia que está dando sinais de que, de fato, como apontavam todos os economistas, a política tarifária não tinha como levar os Estados Unidos da América a um outro resultado que não a inflação. Para fechar e devolver a bola para você, que a gente ainda vai seguir falando desse assunto, o Sakamoto falou, não é que a inflação explodiu, é verdade, ela está setorial, né? E em produtos que foram alvo dessa política tarifária do Trump. Mas qual é o problema, né? Eu costumo dizer que a inflação, ela é um bichinho folgado. Sabe aquele primo muito distante que pede para dormir na sua casa, diz que vai ser só um final de semana, na verdade depois vira uma semana e depois você não sabe mais como você tira ele dali? Essa é a inflação. Se você deixa ela ganhar corpo, se você deixa ela ganhar espaço, se você deixa ela ganhar terreno, para remover depois é muito difícil. Ainda mais num cenário dos Estados Unidos, onde você tem o presidente do Banco Central, Jerome Powell, né, que é o Fed, né, o Banco Central deles, em queda de braço com o presidente da República por discordância da equipe da política econômica. Então, assim, para Lula, né, tudo que se pregava, vai ser isso, o Rubio não vai deixar, ou não sei o quê, nada disso aconteceu na prática. A conversa aconteceu, foi boa, o Trump fez questão de chamar o Lula de um político vigoroso. Verdade. Porque o Lula chegou falando sobre os 80 anos de ambos, né? Fez aniversário lá, inclusive, ganhou festinha. Né, com a idade que o Lula está completando, 80 anos. E com o vigor, né? Ele fez questão, ele gosta de usar esses argumentos. É um pouco meio típico da cartilha desses personagens, seu Trump e seus trampinhos, né? Que são relacionados à masculinidade, né? Então, eu fiquei impressionado, ele é um homem vigoroso, ele é um negociador habilidoso, então ele fez questão de usar esses predicados todos. Assim, melhor do que isso, só se saísse com um acordo debaixo do braço. Alguém apostava nisso na realidade? Não, a essa altura não, numa primeira conversa não, é só olhar como foi Japão, China, etc e tal. É verdade. Ô Sakamoto, e o Bolsonaro nessa equação?
Essa foi a parte engraçada. Porque é o seguinte, né? O governo, como também comentou a Dani, né? O governo estava preocupado, né? O governo brasileiro, os negociadores, tudo isso mais, nessa preparação do primeiro encontro entre o Lula e o Trump, que o Trump repetisse aquelas emboscadas que ele já deu na Casa Branca, no Salão Oval, em encontros em Washington, na capital do Império, em encontros como com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ou com o Cyril Ramaphosa, né, que é o presidente da África do Sul, e que levaram uma emboscada do Trump, né, que atacou, humilhou, tudo isso mais, e aí o pessoal, a preparação do encontro, né, buscou o quê? Um território neutro, Kuala Lumpur, capital da Malásia, um lugar neutro, que era um encontro de chefes de Estado, ele não estaria no território dele, o Lula não estaria se deslocando só para isso, nem ele estaria se deslocando só para isso, no final das contas, né? Mas também tinha todo aquele receio. E o bolsonarismo apontava, mostrava, você via nas últimas semanas, não, há um grande plano maligno, uma coisa meio Pink Cérebro, né? Não, no final das contas, o Rubio que vai aparecer e o Trump vai dar um checkmate no Lula, vai humilhá-lo publicamente. Aquela coisa, sabe? Tipo, e apostando nisso. Só que aí o que aconteceu é que o clima foi amigável, né? Houve troca de afagos, né? Frase, eu coletei da conversa, ó, o Trump sobre o Lula. Nós nos damos muito bem, temos muito respeito pelo seu presidente, temos muito respeito pelo Brasil, vamos fazer negócios, é uma grande honra estar com o presidente do Brasil, eu acho que o Brasil está indo bem, seremos capazes de fazer alguns bons negócios, vamos ter um bom relacionamento, chegaremos a uma conclusão, sobre as tarifas no caso, rapidamente. E aí, né, primeiro, ou seja, desmonta, né, por tudo que eu e a Dani falamos até agora, o Trump tem interesse também, interesse em ter uma negociação, interesse em aparecer no final das contas como o grande vencedor dessa negociação, né, que inclusive é a forma, os europeus aprenderam como ele negocia e dão aquela puxada de saco também, jogam lá, né, não, deixam ele falar que sapateou, não tem problema nenhum, se todo mundo chegar a um bom tempo, os japoneses fizeram isso. Então o que acontece? Só que o Trump também quer negociar, precisa, né, então está sendo pragmático, levantou a chavinha pragmática, né? E aí, o que acontece? Questionado pela imprensa, porque nessas reuniões, nesses encontros, tem uma conversa com a imprensa antes das reuniões, né, fechadas. E questionado pela imprensa sobre o Bolsonaro, o Trump elogiou, falou que era um bom homem, que se sente mal por ele, mas não quis dizer se o assunto seria tocado na reunião. Lula, na reunião, falou que, olha, não tem o que fazer, ele foi condenado pela justiça, não tem perseguição nem nada disso, não diz respeito a mim, não diz respeito ao Poder Executivo do Brasil, e o Trump acabou tratando, o que tudo indica, passou como lateral. Afinal de contas, America's First, né, não é? E aí, né, tipo, a prioridade era essa. Só que aí, para terminar, o bolsonarismo, Diego, se agarrou nessa frase que o Trump falou, olha, não te interessa se vamos tratar, respondeu para o jornalista, vamos tratar ou não desse assunto. Bom, o Trump, ao meu ver, simplesmente não queria falar desse assunto, ele tinha outras coisas para falar. E aí, o bolsonarismo nas redes se agarrou nisso como um náufrago, confunde chumbo com isopor. E se agarra naquilo, né? E que falou, né? Tipo, falou, não, olha a prova, e começaram a tentar tirar leite de pedra, né? E só que o ponto no final das contas, né, é que o Jair foi colocado de lado, né? Agora, neste momento, o Trump quer resolver o problema dos Estados Unidos. E ao que tudo indica, Diego, pelo menos por hora, afinal de contas, o governo dos Estados Unidos é imprevisível e tudo pode acontecer, mas pelo menos por hora, os dois seguem agindo como adultos na sala, enquanto os traidores brasileiros ainda tentam tocar fogo no parquinho e vivem de sonho. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui Aloysio Nunes, ex-ministro das Relações Exteriores, ele já está conectado, vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Antes, vamos ver uma fala do presidente Lula, ele avaliou a possibilidade de chegar a um acordo com os Estados Unidos. O destino estava traçado, era na Malásia que a gente tinha que se encontrar para que eu pudesse olhar nos olhos dele e dizer o que eu penso, ele olhar nos meus olhos e dizer o que ele pensa. E foi assim que eu tive ontem na reunião uma boa impressão de que logo, logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. E fiz questão de dizer ao presidente Trump que o fato de nós termos posições ideológicas diferentes não impede que dois chefes de Estados
tratem a relação entre os estados com muito respeito. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é um negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. O Trump deu um discurso para o Lula para 2026. Verdade, Sarza, eu estava tentando entender um pouco ontem, conversando com uma pessoa que trabalhou muito tempo com o Lula, conhece o presidente muito de perto, consegue telegrafar os movimentos do Lula com muita facilidade. Ele me disse, Daniela, esse preparo lento, a fogo baixo, né, de uma solução para o tarifaço é o molho do cozido do Lula para a reeleição em 2026. No sentido de que, assim, essa trajetória, a trajetória dessa história deu ao presidente da República um fôlego, um mote que o governo não estava tendo. O que acontece, né? Vem em janeiro, 8 de janeiro de 2023, aquela paulada, a tentativa de tomada de poder à força, prende todo mundo, é bomba, fica meses para reconstruir, é Supremo, é Palácio do Planalto, fala-se muito sobre isso, Bolsonaro e a narrativa, as investigações dominam o noticiário, né? O governo fala muito disso e aí o Lula passa a refazer programas que já eram motes do PT. Então, relança o Minha Casa Minha Vida, amplia a faixa de beneficiários, sim, mas está relançando. Relança o Bolsa Família, né? Renomeia de Bolsa Família, havia mudado o nome, amplia o benefício, muda as regras, mas não tem novidade, né? Ficou aquela coisa de um museu de grandes novidades. Então, era um governo que estava precisando de uma mobilização. Então, você tem o Pé de Meia, um programa meritório, sim, mas ele não tem escala, como tem o Bolsa Família, como tem agora, né, o Gás para Todos. Então, assim, o governo estava precisando de uma história para contar, uma história para chamar de sua. E o tarifaço deu isso para o Lula. O Lula cresce na briga. Ele é um político que vem quando ele fala, né, se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida é negociar, porque o Lula era líder sindical, gente, né? O que faz o sindicato? Vai lá, fala com o patrão e negocia melhores condições para o trabalhador. E, em tese, é isso, né? Ele cresce, ele gosta do embate. E, para ele, foi um presentaço, porque você teve um integrante da família Bolsonaro indo de público, pegou o telefone, disse que estava emocionado quando teve a primeira leva de sanções. Vocês achavam que a gente não ia fazer nada, mas fazer nada contra quem? Contra setores inteiros da economia nacional? Contra o agronegócio que financiou a campanha, né? Que financiou as mobilizações pró-Bolsonaro Brasil afora. Teve isso. Então, foi lá atrás, a direita pragmática já falava, isso é um tiro no pé. E tentou se separar. Veja só, a um só lance, Eduardo Bolsonaro deu para Lula um mote, ou seja, eu não vou entregar a soberania do país nem as instituições do meu país. Eu vou sentar para negociar como o presidente de um país grande que conversa com o presidente de outro país grande. Quando ele estiver pronto para conversar, a gente senta e conversa. Então, traça uma linha no chão e vem fazendo um trabalho paulatino de aproximação que leva aí coisa de 60 dias, né? Ao mesmo tempo que deu para Lula esse espaço de ação, que hoje traz essa foto, essa imagem que a gente está vendo e que fica esse estique e puxa para justificar, como o Sakamoto estava falando, o Eduardo Bolsonaro, a atuação dele mergulhou a direita numa barafunda. A direita que antes vinha em ordem unida, gritando em maior ou menor grau pela libertação do Bolsonaro, pela anistia do Bolsonaro, pelo perdão do Bolsonaro, pela inocência do Bolsonaro, começou a bater cabeça publicamente. Então, você tem o Eduardo que briga com o Tarcísio, que tenta se acertar com o Bolsonaro, que é desautorizado por não sei quem. No dia seguinte vem o Caiado e briga com todo mundo. E aí o Ciro Nogueira tenta botar panos quentes e jogar para o Tarcísio de novo. Toma mais pancada. Então, assim, a direita mergulhou numa barafunda, muito por conta do tarifaço, porque ele marca uma divisão de estratégia. Os pragmáticos falaram, é impossível defender um campo que celebra a contração de setores inteiros da economia. Como que a gente vai defender isso em ordem unida? Não dá. E isolar alguém também da família Bolsonaro é difícil. Há, nesse momento aí, Sarza, para concluir, um molho
que Lula não tinha para esse Lula 3 e que ele conseguiu e explorou muito, junto com outros tropeços do Congresso e com a firmeza do Supremo Tribunal Federal, que levou o julgamento sem solavanco no ritmo em que estava seguindo, um ritmo apressado, mas é dentro do perfil de atuação vai fazer uma década, né? Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele, desde que entrou, é o ministro que mais produz e que mais rápido produz no Supremo. Então, não é que começou a andar com o processo rápido ontem, ele anda com o processo rápido sempre, é o ritmo de trabalho dele, é uma coisa que ele se orgulha de ostentar. Dito isso, todos esses ingredientes juntos deram para Lula um mojo, digamos assim, né, que ele não estava encontrando, e botaram um problema na mão da direita. Se isso vai se estender até 2026, é impossível dizer. Mas que o Eduardo Bolsonaro, num ataque, um ataque mais incisivo às instituições e também ao governo brasileiro, já produzido por um integrante da família, conseguiu, na verdade, foi tirar o governo Lula de seu pior momento, isso é um fato. Porque lá atrás, as avaliações vinham numa sequência de declives e agora a gente tem uma sequência de altas. Movimento contrário, né? As pesquisas mostram claramente isso.